Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, com a apresentação e a participação também da Sandra aqui ao nosso lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto, como vai? Ótimo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Muito bem, nosso convidado do Urban View de hoje é Rodrigo Prada. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Sandra? Bem-vindo. Rodrigo já é um habituê do nosso programa. Eu estava revendo aqui os arquivos do Urban View, a terceira participação que ele faz aqui no nosso programa, e é uma participação muito bem-vinda, porque o Rodrigo Prada é jornalista e é um dos criadores e organizadores aí do portal Copa 2014. Então, as outras duas vezes que ele veio aqui no programa, ele veio falar justamente, comentar sobre os preparativos da Copa das Confederações e também principalmente da Copa de 2014. A gente já debateu uma série de questões aí, e agora a gente está aí às vésperas da Copa das Confederações. Então, nessa edição de hoje, o nosso olhar da semana é Copa das Confederações. O Brasil vai passar no teste para a Copa do Mundo de 2014? E essa pergunta não é uma pergunta de retórica, não. A FIFA considera a Copa das Confederações como uma espécie de teste para a Copa do Mundo. Então, ela é sempre realizada exatamente um ano antes da Copa do Mundo, que é para saber se as arenas estão ok, como é que está a situação do país, se o país está com a sua capacidade, digamos, de organização tranquila, etc. e tal. Então, a gente quer conversar com o Rodrigo aqui, entre outros temas no programa de hoje, como é que estão estádios, infraestrutura e turismo no Brasil, como é que a cidade sede, como é que o Brasil, de uma maneira geral, está se preparando para o evento. Por que estão acontecendo tantos problemas com prazos e orçamentos, se bem que já era mais do que esperado. A gente conversou aqui com o Rodrigo nas outras edições do programa e ele mesmo apostou que ia acontecer isso. E a pergunta que não quero calar, vai dar tempo de deixar tudo pronto para a Copa do Mundo? Nós vamos ter uma Copa do Mundo aí que faça nos orgulharmos da organização brasileira? Então, antes de começar o nosso bate-papo com o Rodrigo, vou pedir para a Sandra dar as dicas aí de como é que você pode participar, mandar sua pergunta, já que é um tema quente aí, é um tema que está na pauta. Verdade, Gilberto, um tema muito bom para você participar, hein? Então, se você está nos assistindo via site da Urban Systems, você pode participar ao vivo com a gente aqui no Urban View. Qualquer lugar do mundo que você esteja nos assistindo. Muito simples. Toda terça-feira, meio-dia, se logue com a gente aqui na AltV, www.altv.com.br. Você vai fazer o seu login e vai participar mandando comentários e dúvidas aqui pra gente. Bom, outra forma de você participar é por meio da nossa enquete. A gente sempre faz uma enquete e tem uma perguntinha relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. Você volta lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: Copa das Confederações, você acha que nosso país passará no teste da FIFA? São 3 opções para você votar. Sim, infraestrutura e organização serão aprovadas. Nota média, muita coisa poderia melhorar. Ou a terceira opção, não, será necessário evoluir muito até 2014. Lá no finalzinho do programa a gente dá o resultado dessa enquete para você. Muito bem. Rodrigo, a Copa das Confederações, hoje, eu estava vendo aqui, hoje é dia, para quem está nos assistindo ao vivo sabe disso, mas para quem vai nos assistir sob demanda depois, hoje é terça-feira, 11 de junho, e a Copa das Confederações começa a ser disputada agora no dia 15, portanto, nesse final de semana. Como é que você vai ler o Brasil hoje em relação à Copa das Confederações, tomando como modelo, digamos, para não ir muito longe, a Copa das Confederações de 2009 na África do Sul? Eu sei que você acompanhou, esteve lá na Copa do Mundo, né, da África do Sul. A gente está na frente, a gente está atrasado, está no mesmo ponto que eles estavam nesse um ano antes de receber a Copa do Mundo. Como é que você, primeiro assim, uma avaliação genérica do Brasil nessa preparativa para a Copa das Confederações? Olha, eu acho que a preparação do Brasil para a Copa das Confederações, ela de fato não aconteceu focando em 2013. Ela tem um foco de 2014. Então o que nós vemos hoje é que a maior parte das obras, exceto as 6 arenas que vão sediar os jogos da Copa das Confederações, não estão prontas, como não deveriam estar mesmo. O planejamento era todo para 2014. Mas eu acho que em algumas coisas, comparando com a África do Sul em 2009, nós estamos a desejar, né? Em outra nós estamos, eu acho que, num estágio melhor. Por exemplo, eu acho que os estádios, eles acabaram me surpreendendo bastante. Eu não esperava que, por exemplo, o Maracanã estivesse pronto para a Copa das Confederações. E ele foi inaugurado. Nós tivemos recentemente o jogo Brasil-Inglaterra, em que os
principalmente os jornalistas, elogiaram bastante o estádio do Maracanã. É claro que a parte do entorno do estádio ainda não está pronta, mas o estádio ficou maravilhoso. E eu acho que os demais estádios, os 6 estádios da Copa das Confederações, realmente eles já estão surpreendendo as pessoas, né? Já estão mostrando uma mudança de comportamento para o torcedor. Agora, nas questões relativas a aeroportos, que esse já era o grande problema que a gente conseguia enxergar para esse momento, foi feito muito pouco, né? As obras que foram realizadas, elas são insuficientes para a demanda atual de passageiros, e esse deve ser um gargalo para a Copa do Mundo, porque para a Copa das Confederações tem um dado bastante interessante que a gente já imaginava mais ou menos também. Nós só tivemos 12% dos ingressos vendidos para estrangeiros durante a Copa das Confederações. Então é um número pequeno, acho que, se não me engano, foram mais de 500 mil ingressos, né? 12% é um número bastante pequeno de turistas internacionais. Então, os turistas não sentirão essa dificuldade nos aeroportos como durante a Copa do Mundo, quando a gente deve inverter essa curva. Isso é normal, assim, você ter uma parcela tão pequena a Copa das Confederações digamos, é um evento que ainda não desperta tanto interesse a ponto de fazer as pessoas viajarem para cá, é isso? Primeiro que é um torneio de 15 dias, é um torneio muito curto, né? Segundo que a Copa das Confederações, na verdade, é uma Copa para a cidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que muitos daqueles que conseguiram comprar os ingressos para assistir os jogos da Copa das Confederações terão muito mais dificuldade para comprar durante a Copa do Mundo. Então, a grande oportunidade dessas cidades participarem efetivamente da Copa do Mundo se dá através da Copa das Confederações. Então, são torneios diferentes, mas há uma grande questão, Gilberto, que é o seguinte: durante a Copa das Confederações, a imprensa internacional estará aqui, que foi o que aconteceu na África do Sul. Nós tivemos, durante o jogo Brasil-Inglaterra, um jornalista inglês que foi assaltado no Rio de Janeiro, em Copacabana, né, e fez uma matéria, né, que saiu no Daily News, dizendo o seguinte: não vão para o Brasil em 2014, porque o país é violento. Então, esse tipo de imagem negativa, sim, pode repetir o que aconteceu na África do Sul. Na África do Sul, durante a realização dos Jogos da Copa das Confederações, as matérias que eram divulgadas, inclusive aqui no nosso país, era de que havia um toque de recolher, que haviam problemas de segurança, né? E isso, segundo os sul-africanos, afastou mais de 200 mil turistas que deveriam ir para a África em 2010. Né? Imagino que a força de um boato como esse, um tipo de notícia publicada num país sério, é uma coisa de uma força extraordinária, né? Porque você fala de um jornalista de um jornal respeitável dentro da Inglaterra, fala não vão para o Brasil, a coisa é complicada. Pois né? E eu acho que alguns fatos também estão corroborando para que isso seja disseminado. Né? Por exemplo, o estádio da Fonte Nova, na Bahia, também teve uma curiosidade. Eles inauguraram o estádio um pouco às pressas, só que as placas de sinalização tinham erros de inglês. Então, isso também foi destaque nos jornais internacionais. Por exemplo, tinha uma área que era para dizer que era saída, né? Estava escrito entrasse, né? Saída, entrasse. Nem no inglês estava correto. Nem no inglês estava correto. Fora que estava invertido. E aí a imprensa britânica também foi lá e fez uma série de gozações do Brasil. Então, o grande risco é que o Brasil, não só no campo de futebol, mas do ponto de vista de organização de um grande evento, acabe passando esse tipo de vergonha, né? Porque a mídia internacional, ela é bastante crítica, né? E o fato de haver uma grande disputa para os países sediarem a Copa do Mundo, sempre há um olhar mais nervoso, né, em cima das cidades que vão sediar esse grande evento. Pois é, eu queria que você comentasse, para você que está nos assistindo, o Rodrigo Prada é do portal Copa 2014. Se vocês não conhecem, por favor, acessem. É importantíssimo, é um portal que cobre toda a preparação, todo o planejamento para a Copa. Então, vou fazer só uma saidinha aqui, depois a gente volta para o programa para a pergunta que eu quero te fazer. O endereço do portal hoje é o www.portal2014.org.br. Se bem que é só você colocar portal
Copa 2014. Você colocando no Google a palavra Copa 2014 é o primeiro que vai É o aparecer. primeiro que vai aparecer. Então, lá a gente tem notícias sobre a preparação, sobre infraestrutura, sobre notícias da bola mesmo, negócios envolvendo a questão do futebol. Você tem um panorama ali bem variado, né, do que acontece em relação à Copa. Pois é, a gente está desde 2009 acompanhando passo a passo da preparação do Brasil para a Copa. São mais de 15 mil matérias. Quer dizer, ainda Nós tem uma publicamos. memória, né? Se você quiser Essa procurar. memória, certamente, ela é muito rica porque mostra tudo o que aconteceu, passo a passo. Né? E nós tivemos aí um grande enredo de novela, né, durante esse período de preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Então, já que eu fiz essa parte aqui para mostrar para vocês que o Rodrigo Prado é um observador privilegiadíssimo de tudo que acontece na preparação para a Copa das Confederações e também para a Copa 2014. E aí eu pergunto você, a FIFA tem uma relação aí meio de amor e ódio, né? O Jerome Volk, que é o secretário-geral da FIFA, vem aí, dá umas brigas, dá uns pitos, se desentende com o pessoal. Como é que está essa relação governo-FIFA? Olha, foi bastante conturbada durante todo o processo, por quê? A FIFA, ela aprendeu também muito com o Brasil. Né? Infelizmente, o nosso jeitinho brasileiro, né, você trabalhar com 12 cidades-sedes, com política aflorando em cada uma dessas cidades, com esse evento sendo levado da sua forma. A FIFA estranhou muito. Ela estava acostumada com a Copa na Alemanha, Japão e Coreia, Estados Unidos. Mesmo na África do Sul, as coisas funcionaram muito mais tranquilas para a FIFA do que no Brasil. Então a FIFA, ela pegou pesado mesmo com o Brasil, mas ela tinha que fazer isso. O evento é dela. Né? Ela, na verdade, o país, ele cedia o evento da FIFA. Né? Então a FIFA, ela teria que ter mesmo esse cuidado. Né? Muitas vezes eu acho que eles passaram uma imagem de pessoas não tão agradáveis, né? Mas eles tinham esse papel, principalmente Jerome Valk, ele tinha essa função de cobrar o Brasil. Então todos os puxões de orelha ele que tinha que dar. E ainda vai ter alguns puxões de orelhas que serão dados E até eles 2014. continuam não muito satisfeitos com a nossa performance. Olha, a partir de agora, da Copa das Confederações, o discurso vai ser outro. Mesmo que eles não estejam satisfeitos, eles precisam declarar que a Copa do Mundo foi a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Que é para atrair público. Que a Copa das Confederações é a melhor Copa das Confederações de todos os tempos. Então, o discurso a partir agora de muda. agora, as broncas serão de bastidores. Os puxões de orelha serão internos. Tá. Né? E aí a coisa vai ser diferente. Né? Porque aí você está às vésperas do evento, com ingressos sendo vendidos, as cidades sabem que não deixam mais de ser sedes, porque antes a FIFA trabalhava com essa questão. Ou seja, se você não fizer isso, vocês estão fora da Copa. Eu faço a Copa do Mundo com 8 cidades sedes. A partir do momento que você vendeu ingressos, que você vendeu os pacotes de hospitalidade, essa cidade não perde mais esse direito. Então, se algo acontecer errado com essa cidade, a FIFA agora é que vai pagar pelas consequências de uma não realização com êxito de cada uma das cidades sedes. Então, os puxões de orelha serão agora as portas fechadas. Dificilmente a gente vai ver aqueles bate-bocas que nem a gente viu aí ao longo dessa preparação. Vamos um trecho que eu quero falar aqui com o Rodrigo, é o seguinte, uma avaliação geral da situação das arenas, dos estádios que receberão os jogos na Copa das Confederações de 2014. Você falou do Maracanã, né? E vamos começar então com o Maracanã, que antes da inauguração do Maracanã no Rio de Janeiro, no mês passado, uma liminar chegou a suspender o amistoso de abertura entre Brasil e Inglaterra, alegando que o estádio não oferecia condições de segurança e higiene para o público. Pois é. O que acontece é o seguinte, é que a Copa do Mundo ela teve mais de 8 órgãos fiscalizadores. Então, ministérios públicos, a própria imprensa, as câmaras de deputados, as assembleias legislativas, os vereadores. Você tinha uma quantidade muito grande de pessoas querendo até aparecer com o tema da Copa do Mundo. Nesse caso do Maracanã, sem dúvida nenhuma foi um desses casos. Né? Tanto é que em menos de 24 horas estava tudo resolvido, o Maracanã estava com todas as condições de segurança e higiene, nenhum governo, nenhum representante das pessoas que estão organizando um evento como esse liberaria um estádio para um evento como esse, né, se não tivesse as devidas condições de segurança, porque o tamanho da vergonha, se acontecesse qualquer tipo de acidente, seria muito grande. Então, isso é muito mais gente querendo aparecer, né, aproveitando a proximidade da Copa do Mundo, do que Agora, propriamente... O duro, que é o seguinte, às vezes pode ser um detalhezinho que alguém se pegou ali só para poder aparecer, isso é que nem você falou, mas
o que vem para a mídia, o que vai para a mídia, o que fica na cabeça das pessoas tá vendo? Ó, os caras, um jogo não consegue, não tem condições de segurança, foi interditado. Pois é, um exemplo sobre isso é a questão, por exemplo, do estádio da Fonte Nova. Que é o próximo que eu ia perguntar aqui, né? A Fonte Nova foi inaugurada em abril e um mês depois já estava com um rasgo na cobertura do estádio, é um absurdo. Pois é, nesse caso, não é que eu esteja defendendo essas coisas da Copa do Mundo, porque eu sou bastante crítico e muitas coisas não aconteceram de fato, mas eu acho que algumas injustiças acabam acontecendo, mas a mídia ela acaba explorando muito bem o fato, né? Nesse caso específico da Fonte Nova, primeiro que isso já aconteceu na Alemanha. No estádio, estava tendo uma partida do Brasil, se eu não me engano, em Frankfurt ou Hamburgo, agora eu estou em dúvida, e o Ronaldinho Gaúcho foi bater um escanteio, a cobertura partiu e ele tomou um banho, né, por conta do rompimento da cobertura. No caso da Fonte Nova, esse rompimento se deu, claro, que por conta das chuvas, só que a partir do momento que você estica as membranas dessas coberturas, o que acontece? Você tem alguns testes, e ela estava em fase de testes, ela não estava pronta. Né? Então, o rompimento de uma dessas tensões da cobertura aconteceu de fato, né? Por conta do acúmulo de água, só que isso é um ajuste que você vai fazendo, você monta a cobertura e aí você tem a questão do peso, você não consegue saber exatamente o peso da água onde é que vai, você vai empoçar um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Então, eu acho que foi, nesse caso da Fonte Nova, o erro da placa é um absurdo. Aquilo jamais poderia ter acontecido alguém liberar um negócio daquele. Mas no caso da cobertura, eu acho que foi uma... fatalidade. Uma fatalidade, mas tem uma coisa, Gilberto. Tudo o que acontecer no Brasil será ligado à Copa do Mundo. Tem uma empresa de cerveja que criou o slogan Imagina na Copa, né? Então, tudo o que acontecer no Brasil pode ser um caso de um acidente de carro no interior do Rio Grande do Sul. E isso vai falar assim, puxa vida, as estradas do país da Copa não são seguras. Pode ser. Então, tudo será relacionado, mas só que isso já era esperado. Estamos às vésperas do maior evento midiático do planeta. Isso era muito esperado de acontecer. Tem uma rádio aqui em São Paulo que criou um programa Imagina na Copa, só que você, em vez de falar mole, eles falam bem, né? Eu achei uma iniciativa interessante. Eles jogam assim, Imagina na Copa, vai ser melhor, tal e tal coisa. Mas tem outro exemplo aqui também que a gente pensou também, que é complexo, né? Que é o estádio Mané Garrincha, em Brasília, que foi reinaugurado com 5 meses de atraso, custou 1,2 bilhões de reais, segundo a informação que eu tenho aqui, 13 vezes mais que o orçamento inicial, e há muitos especialistas dizendo que os 71 mil lugares do estádio não serão aproveitados depois da Copa. Olha, o Mané Garrincha também é um caso que eu também costumo brigar bastante com as pessoas em relação a isso. Porque, por exemplo, nós tivemos lá o jogo Santos e Flamengo, que nós tivemos até o jogo Brasil-Inglaterra, e essa foi a maior renda da história do futebol brasileiro. Nós tivemos quase que 7 milhões de reais de renda naquele estádio. 7 milhões de reais. Toda vez que o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, qualquer um desses times jogar em Brasília, né, desde que seja um jogo valendo, de fato, aquele estádio vai lotar. E cobrando o maior ticket médio do Brasil. Qualquer show, qualquer grande evento, então disputa de MMA, aqueles eventos de superbike, né? Qualquer grande evento pode ser realizado lá porque eles não têm potencial esportivo, eles não têm futebol acontecendo lá. Então você pode interditar o estádio por 2, 3 semanas que não vai trazer nenhum prejuízo e você coloca lá 70 mil pessoas. Então, do ponto de vista do estádio em Brasília, eu acho que vai ser uma grande surpresa para as pessoas, porque ele é muito possível que, em vez de ser um elefante branco, né, ele se torne uma grande arena multiuso que será utilizada. Mas aí talvez na capital federal. Pela carência de equipamentos desse tipo na capital federal. Por exemplo, diferente de São Paulo, você tem Pacaembu, você tem Morumbi, você vai ter Itaquerão agora, você tem várias, a Arena do Palestra Itália do Palmeiras que está ficando pronta. Lá em Brasília só tem esse, é isso? Só tem isso. Brasília tem uma carência de grandes eventos, tem uma carência de realizações desse tipo. Então, o que acontece? E você tem o maior PIB per capita do país, né? Isso já justifica ter um investimento, de repente, desse tamanho. Então, é fato que o estádio ele passou de R$1 bilhão, e isso realmente é um número que assusta. Eu não tenho certeza se a gente deveria ter gastado tanto no estádio em Brasília,
talvez esse investimento pudesse ser um pouco menor. Agora, a qualidade do estádio, Gilberto, é algo que é impressionante. Nós temos no estádio, de qualquer ponto, uma visibilidade sensacional. Então, por exemplo, você está lá no último anel da arquibancada, atrás do gol, no pior lugar, você se sente num grande ginásio de esportes dos Estados Unidos, né? Então, tudo isso mostram que assim, é um bom projeto, tem uma boa arquitetura e é um estádio que custou muito dinheiro. Então, aí precisa entender por que custou tanto, né? Será que o valor do estádio era realmente aquele? Ou será que a gente teve aí uma série Os famosos superfaturamentos. Exatamente. Muito bem. Rodrigo, a gente trouxe uma série, o Gilberto trouxe uma série de problemáticas aí envolvendo essa questão. Eu queria que você desse a tua visão, por que isso acontece no Brasil e a tua expectativa para os próximos anos. Olha, nós temos aí alguns fatos que na verdade eles estão ligados a isso. Por exemplo, como eu disse, a Copa do Mundo é o evento com maior quantidade de mídia do planeta, né? Então está todo mundo olhando para o Brasil, né? Qualquer desvio, essas coisas sempre aconteceram no nosso país, né? Esses problemas sempre aconteceram, mas com a Copa do Mundo eles ganham uma outra maior dimensão. Então eu acho que isso explica um pouco, né? Responde um pouco isso que você está me perguntando. Rodrigo, eu tenho aqui que apenas, você já na verdade já falou isso, né? Apenas 6 cidades brasileiras receberão as partidas da Copa das Confederações. São elas Brasília, Salvador, Rio, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte, né? E quanto ao restante das cidades que seriam sede da Copa no ano que vem, que é São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal, dá um panorama para a gente que peca as coisas então e fala um pouquinho também, logicamente, a gente que é de São Paulo aqui quer saber como é que está o Itaquerão. Pois é. Os outros estádios para a Copa do Mundo, eles também vão indo bem. Eu acho que o estágio que eles estão para esse ano, né, eles estão mais adiantados do que os estádios que ficaram prontos para a Copa das Confederações estavam nesse período, né? Então, não acredito mais que a gente terá algum tipo de problema para a inauguração desses estádios, né? Falando do Itaquerão, o estádio já está com mais de 70% das obras adiantadas. Nós temos ali um estádio que eu particularmente não gosto muito da arquitetura, eu sou corintiano e não gosto muito daquela arquitetura, eu acho que eles deveriam ter aproveitado melhor, principalmente a questão da ocupação do estádio, porque o que a gente vê hoje, Gilberto, é o seguinte, isso já está sendo verificado nesses novos estádios, uma elitização do futebol, né? O público que pode pagar 200, 250 reais um ticket, né, é um outro público daquele que ia aos estádios, né? Estádios antigos, onde os preços dos ingressos eram mais populares, eram mais baratos. Né? Então você colocar um ticket médio alto, né, você acaba espantando os velhos torcedores e o povo do estádio. Então se você tivesse, por exemplo, no estádio de Itaquera, mais lugares, você conseguiria trabalhar atendendo a esse público, por exemplo, nas posições menos privilegiadas atrás do gol, com ingressos mais populares, né? Então dariam aquele pulmão para o time, por exemplo, do Corinthians durante as suas partidas, e os outros lugares mais nobres poderiam ter esse valor mais caro. Então você atenderia todos os tipos de público. Então eu acho que é capaz que o Corinthians, vendo toda essa movimentação que está acontecendo nos estádios, pense melhor na questão de ter arquibancadas removíveis atrás dos gols e pense definitivamente em fechar o estádio com lugares para todos os tipos de torcedores. E para terminar o nosso capítulo aqui de estádios, hoje nós estamos chegando aqui nos estúdios da TV, nós nos deparamos com um jornal que afirmava lá como manchete principal que a Prefeitura de São Paulo pretende privatizar o estádio do Pacaembu, o tradicional estádio do Pacaembu. Qual a tua análise dessa questão? Olha, eu acho que essa privatização ela deve ser muito bem pensada, porque sem o Corinthians, que vai ter o estádio em Itaquera, sem o Palmeiras, que terá agora a sua nova arena, sem o São Paulo, que está reformando o Morumbi, e com o Santos, que já tem a Vila Belmiro e está pensando em construir um novo estádio na Baixada Santista, quem irá jogar, né, nesse estádio do Pacaembu? Aí você poderia me dizer, mas tem a questão dos shows, os grandes eventos. Existe uma restrição de horário no Pacaembu para esses grandes eventos. Então, o fato de privatizá-lo não quer dizer que ele vai deixar de ser um elefante branco. Na minha opinião, o Pacaembu, a partir do momento que o Corinthians construiu o seu estádio, ele passou a ser um grande candidato ao elefante branco, né? Na minha opinião, vai virar um grande templo
de ecumênico, então as igrejas de diversas áreas vão poder usar o estádio, porque elas vão poder fazer eventos durante o dia. Né? Triste fim do Pacaembu, né? Pode virar aí uma grande igreja Uma evangélica. grande igreja. Ou então o pessoal que vai privatizar pode tentar vender festa infantil lá. Vender festa infantil, tipo. partidas de aposentados, né? Partidas de amigos Bocha, né? Bocha, porque o Pacaembu acabou ficando numa sinuca de bico. Na minha opinião, o estádio da Copa do Mundo em São Paulo deveria ser o Pacaembu. Pela localização, pela existência do estádio, então se poderia pensar num projeto... Pela qualidade do transporte público. Pela qualidade tá do transporte público ali na região, pela localização do estádio, seria perfeito. Né? E eu acho que o Corinthians poderia continuar jogando lá, que já há uma identidade do torcedor com o estádio, mas não, eles pensaram em construir um novo estádio na região leste de São Paulo. Não, eu acredito que será um sucesso, sem dúvida alguma, mas o Pacaembu fica agora abandonado. Não seria o caso da Prefeitura de São Paulo transformar o estádio do Pacaembu num grande centro poliesportivo, um centro de formação de atletas, ou seja, aquilo que os prefeitos políticos, etc., tanto falam, precisamos, como se fala, estimular o esporte, tirar as crianças da rua, etc. e tal, porque o esporte mantém longe da droga. Quer dizer, talvez não seria o caso, então, de abandonar a ideia do Pacaembu como estádio de futebol para grandes eventos e transformar ele num grande centro de formação de atletas que a gente precisa aqui no Brasil, né? Olha, eu acho que é uma possibilidade. As Olimpíadas vêm aí, né? E poderia se pensar, de repente, no estádio do Pacaembu virar uma grande arena. O problema é a questão das arquibancadas, né? Porque você ter lá 40 mil lugares, né? Por mais que a gente seja um investimento nesse público, você ter 40 mil lugares é um exagero. E aquela manutenção vai ter que acontecer. Mas agora me preocupa muito essa questão da privatização do Pacaembu, porque é o seguinte, em alguns estádios da Copa do Mundo, esse tipo de privatização, as PPPs, né? Essas parcerias público-privadas, foram bastante leoninas, né, para a empresa que vai receber o estádio. Por exemplo, na Bahia, no estádio da Fonte Nova, se o valor dos consorciados lá, das empresas que vão gerir o estádio da Fonte Nova, não chegar ao break-even, eles podem receber até 10 milhões de reais mensais por parte do governo. Mensais? Mensais. Então, gente, eu queria participar de uma privatização dessa, bota o dinheiro, se não der dinheiro de volta, o governo pois me dá de volta. Então a minha preocupação é que o Pacaembu de repente entre num modelo como esse, o governo acabe gastando numa reforma, privatize e as empresas que vão receber o Pacaembu, né, acabem recebendo contrapartidas do governo, né, que acabem fazendo com que seja viável aquilo, senão não será viável, Gilberto. Não será viável, porque para você manter um estádio daquele, você precisa no mínimo de 7 milhões, 8 milhões de reais por mês para manter aquele estádio com funcionários em condições adequadas. O que nós vimos no Brasil antigo, né, esse Brasil dos estádios antes de 2007, eram que os estádios eram abandonados, não se investia nada nos estádios. Esses novos estádios terão muito investimento. Você acha que uma empresa que queira fazer um show vai deixar de fazer um show na Arena Palestra, também num baita lugar, né? Não vai deixar de fazer. Então, o Pacaembu, ele será sim, mesmo na mão da iniciativa privada ou do governo, será sim um enorme elefante branco e talvez um dos maiores que o país está ganhando com a Copa do Mundo de 2014. Mais uma perguntinha para você sobre o estádio. Eu prometi que não ia fazer mais nenhuma pergunta, mas como eu sou São Paulino, não posso deixar de fazer. Como é que ficou a questão do estádio do Morumbi? Né? O estádio do Morumbi é um estádio maravilhoso, né? Palco de grandes partidas do Glorioso, mas enfim, na Copa do Mundo tinha aquele projeto de você, deu toda aquela coisa errada que você comentou em outra edição que você teve aqui do Urbanville. E agora, com a construção dessa arena do Palmeiras, que vai ser uma arena moderna, multiuso, etc. Tal, com o Itaquerão também, que vai ser uma outra arena moderna. O Pacaembu nesse limbo, porque não pode fazer show à noite, ninguém mais tem interesse em jogar lá porque cada um tem o seu estádio. Ficou algum plano, ficou algum resquício dentro do São Paulo Futebol Clube ou de empresas interessadas em dar um upgrade, dar um lifting no estádio do Morumbi? Ou não, isso está totalmente descartado por enquanto? Não, o Morumbi já iniciou um processo de reforma, então ele já substituiu todos os assentos do estádio. Eles tinham alguns pontos cegos que eles já tiraram, aquelas divisões entre torcidas que causavam pontos cegos e colocaram acrílico, né, e vidro para a separação das torcidas, ou seja, você consegue garantir a segurança sem prejudicar a visibilidade. Eles vão fazer a cobertura do estádio,
completa, o projeto da cobertura vai acontecer. E o principal, Gilberto, o Morumbi, eles pensaram de uma forma bastante inteligente de criar uma Pocket Arena. Ou seja, eles vão ter um palco que pode ficar, como o estádio do Morumbi é um estádio antigo, você tem um raio atrás dos gols enorme. Então você consegue inserir ali um palco, fazer os shows e os eventos nesse espaço sem prejudicar o gramado. Então você consegue colocar lá 5, 10 mil pessoas, né, sem utilizar a área de jogo. Isso nenhum outro estádio tem. É justamente por conta da arquitetura antiga do estádio do Morumbi será possível implantar esse tipo de realização de eventos dessa forma. Muito bem, nós estamos conversando agora com o Rodrigo Prada, do Portal Copa 2014. Estamos aqui querendo saber se o Brasil vai passar nesse teste das Copas das Confederações. Nós vamos falar agora um pouquinho de infraestrutura urbana e eu queria que a Sandra lembrasse vocês como é que vocês podem participar do programa. Pois é, lembrando da nossa enquete do dia para você participar lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: Copa das Confederações, você acha que nosso país passará no teste da FIFA? Você tem mais alguns minutinhos para participar. Também estamos no chat ao vivo. Você pode participar sim, fazendo seu login, mandando sua pergunta aqui para o Rodrigo, que está ao meu lado e que inclusive eu também tenho mais uma questão, Rodrigo, para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a infraestrutura urbana que todo esse processo está proporcionando, né? A gente está otimizando e aproveitando de uma forma inteligente essa oportunidade para investir num legado de forma inteligente? O que você tem enxergado? Olha, eu acho que sim. Eu acho que nós vemos por cada uma das cidades alguns exemplos bastante interessantes, né? Então, por exemplo, São Paulo terá finalmente uma ligação do aeroporto de Congonhas com a rede metroviária, que é o monotrilho que está sendo construído e vai ficar pronto já para 2014. Essa é uma obra da maior importância. Inclusive, o Morumbi terá essa linha do monotrilho chegando ali pertinho do estádio, o que também vai facilitar a vida dos futuros torcedores que vão assistir jogos no Morumbi, para poder chegar de transporte coletivo de massa, né? Então, é um grande legado. Se você chegar no Rio de Janeiro tem uma transformação sensacional. Então, está sendo construída a linha 4 do metrô, que vai ligar finalmente aquela região oeste da cidade, a Barra da Tijuca, à região da Zona Sul, aquela região de Ipanema, tudo isso. É uma obra espetacular e que hoje o problema de mobilidade no Rio de Janeiro é terrível, principalmente ligando essa região oeste. A Barra da Tijuca ao centro da cidade só se faz de carro, né? E ônibus. Exatamente, é um transporte dificílimo de ser feito. A Transcarioca, que também vai ligar aquela região ali do aeroporto do Galeão até toda aquela parte da Tijuca, da Floresta, aquela região da zona norte do Rio de Janeiro, chegando à zona oeste. Também é uma implementação super inteligente e necessária para a cidade do Rio de Janeiro. Você pode colocar essa conta, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Só que você vai ter um baita legado nesse sentido. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que o Rio de Janeiro realmente está indo bem nessa questão da mobilidade urbana, mas a gente tem um exemplo aqui, Fortaleza, né? Vou pegar o exemplo de Fortaleza. Segundo me consta aqui, tem 6 projetos de mobilidade urbana. São 3 BRTs, um VLT, que é um veículo leve sob trilhos, 2 estações de metrô e uma via de ligação entre a zona hoteleira e o aeroporto. E nenhum ficou pronto para a Copa das Confederações. Então, mas não era previsto para isso, né? A Copa das Confederações, vamos dizer assim, foi um momento para testar o estádio, não a parte de mobilidade urbana, né? Para a Copa das Confederações, a gente vai ter esse VLT pronto, que vai ligar a região de Mucuripe, né, na orla lá de Fortaleza, até o estádio do Castelão, que é pertinho do aeroporto Pinto Martins. Então, você tem um trajeto aí que liga uma área mais pobre, mais carente da cidade, até essa área onde acontecem os grandes negócios da cidade de Fortaleza. Então, mais nobre, ela deve acontecer sim para a Copa do Mundo e, sobretudo, mesmo algumas obras que não fiquem prontas para a Copa do Mundo, elas ficarão prontas no futuro e nasceram com a Copa do Mundo. Isso eu acho que é importante ser ressaltado, Gilberto, porque para a Copa do Mundo, os turistas vão de táxi, vão de ônibus fretado, vão de outros meios de locomoção, nem todos vão de transporte coletivo, será um número muito pequeno. Em São Paulo é diferente. São Paulo, se você não for de transporte coletivo, você também não chega no estádio, né, com uma determinada folga de tempo. Quem diga quem vai a um jogo no Pacaembu, no Morumbi de carro. Né? Pois é, em São Paulo você vai ter uma certa dificuldade, mas as pessoas vão poder pegar um metrô na Estação da Luz em São Paulo, vão chegar ao estádio de Itaquera em apenas 15 minutos, porque vai ter um metrô expresso, né?
Então, você consegue acessar o centro de São Paulo em 15 minutos você está no estádio. Não é um tempo excessivo, é um tempo que é possível se programar, é um tempo que é possível realizar as coisas. Então, para a Copa do Mundo, as obras de mobilidade, mesmo para a Copa das Confederações, só que na Copa das Confederações você tem um problema. Como é um público basicamente da cidade, é um público que vai querer ir de carro, porque já conhece os problemas de mobilidade da cidade. Então, esse público que vai de carro, certamente nós teremos aí agora a partir de sábado, trânsito, teremos problemas, porque você tem a cidade toda em um canteiro de obras, né? E ao mesmo tempo você tem esse público que vai querer ir com o seu carro particular até o estádio. E é uma experiência nova, né? Então, Copa das Confederações, nós devemos ter muitos problemas nessa área de mobilidade. Copa do Mundo, não acredito que teremos um probleminha sequer nessa área, exceto no deslocamento regional. Ou seja, é aquele turista que tem que ir de Porto Alegre até Salvador Que em 3 entrar dias, no aeroporto. que não vai conseguir pegar um avião, não vai conseguir passagem aérea, porque você tem um limite do número de voos, né, de quantidade, ou o cara não gosta de avião, ou, enfim. Digamos, a gente tem aqui, nós tivemos no Japão 30, 40 mil corintianos, né, para assistir um time de futebol do outro lado do planeta. Imagina quantos argentinos teremos aqui na Copa do Mundo? Talvez 40 mil? Uma invasão argentina, Sandra. 50 mil? Com certeza. Talvez 50 mil pessoas? Como é que você Ainda leva? bem que eu Não, gosto dos é sério, argentinos, dos nossos irmãos. Uruguai e Argentina são todos países que estão aqui do lado Pois é. com acesso relativamente fácil, né? Como é que você leva 40 mil? Eu estou sendo bastante pessimista, né, nesse número. 40 mil argentinos em 3 dias de Porto Alegre a Salvador. De avião? No avião cabem quantas pessoas? 190 pessoas? Normalmente nos aviões que... Quantos voos saem de Porto Alegre até Salvador? Talvez 10, 20 por dia? Ou seja, você coloca 4 mil pessoas, você tem 50 mil para levar. Essas pessoas vão ter que vão alugar um carro, né? E vão conhecer as nossas estradas, que são horríveis. Vão ter que usar os terminais rodoviários. Qual a situação dos nossos terminais rodoviários? É triste. Se os aeroportos são ruins, imaginem os nossos terminais rodoviários. Você vai Tietê, vai no terminal lá da Aliás, Barra cada vez que eu Funda, entro no aeroporto no Brasil, eu penso que eu estou num terminal rodoviário. No terminal rodoviário. O aeroporto tem cara de terminal bem lembrado. rodoviário. Agora, no terminal rodoviário, você sente aonde? Né? Aí a gente não pode falar. O entrevistado é você, poupe-me dessa resposta. Muito bem, agora a gente está conversando aqui com o Rodrigo Pada, do Portal Copa 2014, e agora nós vamos sair desse negócio de infraestrutura. Os argentinos todos é uma visão do inferno, andando pelas ruas, assim, grupos de 1000, esse é um problema. E eu quero saber um pouquinho do turismo, que é outro ângulo que o Rodrigo Pada acompanha bem aí, porque o Brasil é um país essencialmente turístico e esses dois eventos, né, assim como os Jogos Olímpicos, vão sem dúvida fazer explodir o movimento de turista no país. Vai vir jornalista, equipe técnica, torcedor. Torcedor, o Rodrigo já falou, deu exemplo da Argentina aí. Mas eu quero que você fale agora um pouquinho da preparação do setor de turismo. Aí o setor de turismo envolve as empresas aéreas, empresas de ônibus, de locação de automóvel, hotel, restaurante. O camarada que chega no aeroporto, o turista chega lá falando inglês e normalmente ninguém sabe falar inglês, enfim, essa coisa toda. Olha, essa questão do turismo talvez seja um grande calcanhar de Aquiles do nosso país para a Copa do Mundo. Porque nós teremos o seguinte cenário. Em Cuiabá, por exemplo, eu chegando numa das viagens que eu fiz, perguntei pro taxista, ele tinha lá um selo, motorista nota 10, né, foi um treinamento que o governo do estado fez para os taxistas da cidade. Eu estou até falando inglês, daí eu comecei a conversar com ele e perguntei o que eu poderia fazer em 3 dias na cidade de Cuiabá. Porque o turismo da Copa do Mundo é um turismo de 3 dias, ou de 2 no máximo. As pessoas acabam confundindo com aquele turismo de 7 dias, aqueles pacotes tradicionais, mas não. Ele tem um jogo no domingo, o outro é na quarta-feira, ou na quinta-feira. Ele chega na sexta, no sábado na cidade, assiste o jogo no domingo, segunda-feira vai embora. Já vai embora. Ou seja, você tem que pensar formas de oferecer para aquele turista um pacote para aquele... E o taxista não me disse que... eu perguntei para ele, como é que eu acesso, o que eu posso fazer aqui em um dia? Eu tinha interesse, eu ia ficar um dia em Cuiabá, o que eu posso fazer? Ele falou assim, olha, eu posso ir na Chapada, né? Falei, olha, Chapada não dá, tá interditada por questão de segurança. Ah, tá fechado, puxa. E para chegar no Pantanal, daqui, eu tô em Cuiabá, como é que eu faço para chegar? Conhecer alguma coisinha do Pantanal? Porque eu tô numa cidade, né? Queria, de repente, ver uma onça pintada, ver
algum bicho mais exótico, né? Porque é isso que o turista vai buscar no país. Porque quando você pensa no europeu, né? Pensa numa cidade histórica de Minas Gerais para um europeu que tem cidades históricas de antes de Cristo. Antes de Cristo. Não é a nossa Ouro Preto, com todo o respeito, essa cidade Diamantina, Tiradentes, que tem um registro histórico capaz de fazer com que uma pessoa saia do continente europeu, viaje 6, 8 horas, 10 horas até o Brasil. Já existe uma visão deturpada. Já existe essa visão. Exato. Outra coisa, as praias brasileiras são ótimas, é uma delícia. O mar de Salvador, o mar do Recife, de Fortaleza, que delícia. Só que compara com o Caribe, compara com Tahiti. O valor para o turista sair de um desses lugares e ir para esses outros pontos é o mesmo. Né? O grande diferencial do Brasil, na verdade, é a Amazônia e o Pantanal. Né? Porque gastronomia, São Paulo é uma delícia, muito bem, ótimos restaurantes. Só que você come bem em Nova York, em Roma, em Tóquio. Então, o Brasil errou muito nessa questão do turismo. Errou demais. Para você ter uma ideia, o pessoal lá de Manaus estava preparando toda a parte de investimentos nessa área turística. Eu lembro que a secretária de Turismo do Amazonas me disse o seguinte, disse no evento, publicamente, por isso que eu tomo a liberdade de falar aqui, que eles estavam guardando toda a parte de investimentos para poder saber quais as seleções queriam jogar no Amazonas, para que eles pudessem treinar os chefes de cozinha para fazer a comida com gostinho. Por exemplo, se a França jogasse lá, eles pudessem saber fazer os pratos franceses. Gente, o turista internacional que vai para a Amazônia, ele quer comer um peixinho tucunaré, um pacu, né? Ele não quer comer a comida francesa. De piranha, assim, né? O caldinho de piranha, exatamente. Ele quer conhecer essa coisa exótica. E o Brasil trabalhou dessa forma. E digo mais, Gilberto, isso me deixa muito entristecido, porque o Brasil continua vendendo lá para fora a imagem, com todo o respeito, da bunda. Né? Mas a Embratur não tinha feito um programa seríssimo, inclusive, de caçar essas imagens, enfim, eu lembro que eu li uma reportagem muito grande, um esforço de marketing e comunicação que a Embratur estava fazendo no exterior, para justamente tirar esse estereótipo de Brasil, país de mulher. Nas feiras, eu participei de 2 feiras internacionais, em que o Brasil tinha um estande. Nas feiras, o Brasil ainda estava levando a mulata para sambar no seu estande. O que ela está vendendo com isso? Eu, quando fui à Europa, me perguntaram se eu sabia sambar. É isso? Não é o caso. O Brasil continua vendendo essa imagem. Parece que o Brasil só tem isso de bom para se vender. Então, é isso que a gente está vendendo. É uma notícia triste essa que você me dá. Sandra, você tem uma pergunta pro Rodrigo, né? Tenho uma pergunta assim, Rodrigo. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de algumas cidades que estão aproveitando bem essa questão do legado. Que estão pelo menos aproveitando melhor. Positivo, exatamente. Olha, apesar dessa questão do Amazonas que eu citei, eles fizeram uma praia em Ponta Negra, na região, ou seja, dentro de Manaus, agora existe uma praia para que a população possa utilizar. Né? Então é uma praia super bacana, virou um grande ponto, né, de utilização da população manauara, né? Isso é fantástico. A gente falou sobre esse VLT de Fortaleza, um grande legado. Tem a questão de Natal, no Rio Grande do Norte, que está construindo o aeroporto, que será o maior, as pessoas não notaram ainda isso, será o maior hub aéreo do continente americano. Ou seja, os grandes aviões, eles de Natal até, por exemplo, Portugal, até Lisboa. Natal era a base aérea americana, né? Quer dizer, todo na Segunda Guerra, Natal é o ponto mais perto ali do... Exatamente. Então, do Atlântico. Você pode demorar 3 horas e meia, 4 horas até Lisboa com os aviões que já existem hoje. Né? Exatamente a metade do caminho entre o Sudeste, Rio e São Paulo, e a Europa. Ou seja, os aviões, um dos grandes problemas que existe na aviação e de custo é a questão do combustível. Então, por exemplo, você pega aqueles aviões, aqueles Boeings, que cabem lá, sei lá, 300, 400 pessoas, que fazem essas viagens internacionais que a gente está acostumado, gastam um combustível X. Se você pegar um Airbus, né, pode fazer, ele tem autonomia para fazer uma viagem dessas, ele vai gastar muito menos combustível. Então, a distância em termos de valores financeiros entre o Brasil e a Europa diminui muito. E ali você consegue concentrar a maior parte dos voos, então eles chegam ali e dali eles são distribuídos para o resto do continente. É um grande projeto, isso já está acontecendo. Está acontecendo? Isso já está em execução? Está acontecendo, é uma parceria privada também, a Engevix é a empresa que está coordenando as obras e controlará o aeroporto, né? E é um processo maravilhoso. Pernambuco, nós temos pelo menos 3 legados. Uma coisa é a Via Mangue, que é uma via importante, que era como na região do Porto Madeiro, em Buenos Aires, que você tinha galpões antigos portuários. Uma região degradada e que hoje está dando lugar a grandes empreendimentos imobiliários, grandes restaurantes,
com um grande projeto urbanístico sensacional. O rio Capibaribe, ele abraça a cidade do Recife, né? Ele faz todo o contorno da cidade. Era um rio que não era navegável. Aliás, a gente não tem nenhum rio navegável no Brasil. Então, ele terá transporte urbano para as pessoas fazerem através de barcas que vão poder, em vez de ônibus, em vez de trem, em vez de outros meios de transporte, você terá esse barco, né, essa barca que vai poder fazer esse transporte das pessoas no dia a dia, esse transporte urbano. Além do que, por exemplo, em São Lourenço da Mata, onde foi instalado o estádio de Pernambuco, tá sendo construída uma cidade, como o nome já diz, né? Então ali você vai ter universidade, você vai ter emprego, você vai ter comércio, você vai ter shopping, você vai ter moradia, você vai ter uma cidade que está sendo construída. É uma região onde você podia ter o crescimento da cidade. Você tem de um lado Olinda, do outro Porto de Suape, do outro Oceano Atlântico, a cidade só podia crescer para cá. E foi criado um polo indutor de crescimento para aquela região. O que se percebe de toda a sua explanação, a gente poderia resumir da seguinte maneira: o Brasil está tendo bons exemplos isolados de aproveitamento desses eventos, no sentido de infraestrutura, de estádio, de preparação de cidades, mas faltou, digamos, o conjunto da obra ser mais harmônico e melhor planejado. Faltou o maestro, faltou aquela pessoa que pudesse tocar isso tudo e principalmente divulgar de forma correta. O Brasil se perdeu na divulgação desse evento. Não é à toa que um portal como o nosso, o Portal 2014, que não é um portal oficial do Mundial, tem muito mais audiência do que o site do governo, que tem propaganda no horário nobre da novela, que tem propaganda em todos os aeroportos, você tem lá um painel com o site do governo sobre o assunto. Tem mais audiência do que o site da FIFA. Por isso que nós somos o primeiro no site de busca. Não é por acaso, né, que nós estamos ali posicionados daquela forma. Então, o governo foi incompetente na divulgação e em como tocar todas essas coisas da mesma forma. Eu acho que faltou esse maestro mesmo para poder afinar todos os instrumentos que estavam sendo tocados dentro do nosso país. E agora falando um pouquinho de negócios, né, de números, de dinheiro. Eu estava vendo aqui, eu li, fui lá no portal da Copa da 2014 e vi que essa Copa de 2014 no Brasil deverá ser a mais lucrativa da história. A receita já é de 4,1 bilhões de dólares, o dobro da Alemanha em 2006. E aí eu pergunto para você, qual o motivo para isso? São apenas fatores externos, ou seja, cada edição o evento cresce per si, a receita cresce per si, ou o fato de ser a Copa no Brasil tem alguma coisa a ver com isso? O fato de ser a Copa no Brasil tem muito a ver com isso, né? O Brasil é o país do futebol. Nós somos 200 milhões de consumidores, né, que estavam ávidos por um grande evento como esse. Então, a oportunidade que as empresas têm de colocar a sua marca vinculada a um evento de tamanha exposição, você vai ver, nos próximos dias a gente só ouvirá falar sobre Copa das Confederações. Serão 15 dias de muita notícia no Brasil e no mundo sobre o Brasil, sobre esse evento. Isso porque não é só um evento teste, mas nós teremos muita repercussão sobre esses acontecimentos que nós teremos aqui. Com certeza deveremos ter repercussões positivas, a transmissão dos jogos e tal, mas a gente fica aqui, digamos assim, com receio, com o temor de que esses casos isolados, principalmente segurança, que era o último assunto, eu vou estourar um pouquinho o tempo do programa hoje, que eu queria só falar de segurança antes da Sandra falar do resultado da enquete, a gente comentar isso rapidamente para encerrar o programa. A segurança, tenho visto isso é uma opinião pessoal do Gilberto, não reflete a opinião do oficial do programa, mas eu tenho visto assim, essa questão do turista francesa que saiu do aeroporto, foi assaltada, morreu de medo, foi embora, fez meia volta, voltou para o aeroporto, aí teve o turista alemão, enfim, tá, né? E isso, nessa época onde o Brasil está em muita exposição, gera reações como essa do tipo do jornalista inglês que fala assim, não vá ao Brasil nesses eventos. E fora essa questão de Copa do Mundo, que é o tema central do nosso programa, a gente está vivendo uma crise de segurança, né? A capa da Veja São Paulo essa semana está escrito lá, basta, os jornais... Então, você acha que a falta de segurança pode se tornar o grande vilão desses eventos? Olha, Gilberto, a questão da segurança eu acho que é uma coisa bastante complexa em diversos aspectos. Eu também tenho uma opinião pessoal quanto a isso. Eu acho que se nós pegarmos os resultados que nós tínhamos, por exemplo, na questão do Rio de Janeiro, em 2007, antes do Brasil ser escolhido como sede da Copa, que nós tínhamos os traficantes tomando conta dos morros, nós não tínhamos as UPPs, nós tínhamos tiroteios pelas ruas,
nós já tínhamos um processo de violência muito grande, né? Mas o que acontece? Durante os grandes eventos, o que nós vemos? Que há uma certa trégua por parte tanto da bandidagem quanto uma maior presença de segurança nas ruas. Faz sentido, tem mais segurança na rua, a bandidagem fica preocupada também em ser gentil e assistir o jogo, afinal de contas ninguém quer ser antipático nessa hora, e aí a criminalidade dá uma refreada. Olha, existe até um caso bastante curioso do seguinte, de um trombadinha que foi roubar uma pessoa no Rio de Janeiro e acabou levando um tiro dos traficantes depois lá no Rio durante os Jogos Pan-Americanos. Por quê? A partir do momento que ele espanta os turistas internacionais, atrapalha também o tráfico de drogas. Não dá pra gente esconder isso, é uma verdade, né? Atrapalha também a questão da prostituição, né? Que também eles estão por trás desses grandes bandidos. Então o que acontece? Durante os grandes eventos, infelizmente, né, os próprios traficantes eles acabam coordenando, né, o processo, né, para que não haja um aumento desse tipo de violência mais casual, do furto, daquele roubo de menor escala, aquele assalto a banco. Então, eu tenho uma ideia do seguinte, que durante a Copa das Confederações... Você tem uma ideia de trégua, né, durante esses eventos. Durante a Copa das Confederações, durante a Copa do Mundo... não resolve em si o problema que está acontecendo. O problema de segurança vai continuar existindo. Faz sentido e fará parte do nosso dia a dia, né? Isso não vai ficar de legado pós-Copa do Mundo e pós-grandes eventos. Mas eu acho que durante os eventos haverá essa trégua por parte dos bandidos e a presença maior de segurança nas ruas fará com que as pessoas tenham uma sensação de segurança maior durante esse período. Muito bem, faço votos que as palavras do Rodrigo Prada sejam certas, que a gente tenha pelo menos uma trégua durante esses eventos. Agora, nós temos que terminar o nosso programa, eu vou pedir para a Sandra rapidamente colocar para nós os resultados da enquete para saber o que o pessoal que está nos assistindo está pensando sobre essa questão da Copa. Olha que interessante o resultado da enquete hoje. A pergunta, Copa das Confederações, você acha que nosso país passará no teste da FIFA? 8% disseram sim, infraestrutura e organização serão aprovadas. 8% estão otimistas. Exatamente. 33% disseram não, será necessário evoluir muito até 2014, são os pessimistas. E a maioria, 58%, diz sim, nota média, muita coisa poderia melhorar. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que muita coisa poderia melhorar. E eu também votaria porque eu acho que o Brasil poderia ter feito muito melhor, aproveitado muito melhor essa oportunidade que nós temos. Agora, nós, se não conseguirmos aproveitar completamente essa oportunidade para a Copa do Mundo, nós ainda temos os Jogos Olímpicos, né, que é mais uma chance do Brasil tentar fazer direito sua lição de casa e aproveitar essa grande oportunidade que ele tem pela frente. Ou seja, Copa das Confederações, dá para melhorar um pouquinho para a Copa 2014, dá para melhorar um pouquinho para as Olimpíadas, vamos que vamos. Vamos esperar. Recebemos no Urban View de hoje o Rodrigo Prada, do portal da Copa 2014. Rodrigo, brigadíssimo pela tua visita. Toda vez que você vem aqui no Urban View, você dá uma aula aí. E nós vamos voltar com você depois para falar quando a gente já estiver no meio da preparação para a Copa 2014. Já vou pedir para a Sandra trazer você de volta aqui para a gente acompanhar, porque no fim a gente está fazendo, inclusive você que nos assiste sob demanda, se você for no portal da Urban Systems, no www.urbansystems.com.br, procura lá Rodrigo Prada, você vai ver. A partir de amanhã já tem os 3 programas, né, os 2 acho que 2011, 2012 e agora 2013. Dá até para você acompanhar uma evolução do que foi tratado sobre esse assunto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Gilberto. Obrigado, Sandra. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela presença. É um prazer participar do... Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Urban View. Para você saber da nossa programação, acesse também o nosso site www.urbansystems.com.br e peça para receber a newsletter. Ali você vai ver, se cadastrar para receber a newsletter e aí você recebe toda semana no seu e-mail um informativo nosso com a programação da semana que vem. Até lá. Muito bem, até lá.